puesto inicial. Mi nombre es Daniel Abadí, trabajo en el Centro para las Infraestructuras Públicas Digitales, CDPI en inglés. Este es un evento coorganizado con el Clúster de Datos y Gobierno Digital y la Iniciativa de Gobierno Abierto y Código para el Desarrollo del BID, junto con el Ministerio de Gestión e Innovación Pública de Brasil. Tenemos grandes speakers hoy. Tenemos a Ciro Avelino, que es un advisor especial para el Ministerio de Gestión e Innovación Pública de Brasil. Tenemos a Tamia Chamkra, que es la Chief Strategy Officer de CDPI. Tenemos a Arturo Muente, del Clúster de Datos y Gobierno Digital del BID. Y tenemos a Marcos César de Oliveira Pinto, que es el Coordinador General de Interoperabilidad del Ministerio de Gestión e Innovación Pública de Brasil. Para arrancar, quiero darle la palabra a Ciro Avelino para que nos introduzca en ese mundo de interoperabilidad. Ciro. Salve, turma. Buenos dias, good afternoon e boa noite. Temos audiência no mundo inteiro, acho que é legal a gente intercalar as saudações aqui. A todos vocês que estão nos acompanhando, dos diversos países do mundo inteiro, especialmente aqueles que estão aqui na nossa região, na América Latina. Eu me chamo Ciro Avelino, atuo como assessor na Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação no Governo Federal Brasileiro. Para mim é uma satisfação muito grande fazer a abertura desse momento de troca tão importante, e eu começo agradecendo principalmente ao secretário Rogério Mascarenhas, à secretária adjunta Luana Roncarati, que queriam estar aqui com vocês hoje, mas por razão de algumas questões infortuitas não podem estar aqui com vocês, e a gente não queria interromper a agenda. Quero agradecer a todos vocês que separaram um tempo da agenda de vocês para acompanhar essa conversa, que eu acho que é muito importante, e sabemos que, como as coisas são muito corridas, é muito importante que vocês tenham separado esse tempo para estar aqui com a gente. Quero também fazer um agradecimento muito especial na figura do Daniel à equipe do CDPI. A gente teve contato com o CDPI na Índia por ocasião das reuniões do G20 na presidência da Índia, e a gente quer aproveitar, inclusive, e reiterar que a gente, no Brasil, pretende dar continuidade a algumas discussões que foram pautadas pela presidência da Índia no G20, uma presidência muito efetiva e com um grau de excelência muito grande. A gente entende que um dos principais méritos das discussões promovidas na presidência da Índia no G20 foi trazer a público o debate sobre as DPIs, as Digital Public Infrastructures, ou infraestruturas públicas digitais. E a gente acredita que esse é um instrumento muito importante para uma abordagem inclusiva da transformação digital, facilitando a participação social e principalmente com a capacidade de reduzir desigualdades na era digital. Com toda certeza, hoje é um dia, um momento para a gente aprender bastante sobre interoperabilidade, que é se não o principal pilar de uma DPI robusta. Em um contexto socioeconômico global conectado, a gente entende que os dados precisam ser percebidos como um ativo estratégico. O compartilhamento de dados entre atores chaves de governo e da sociedade passa a ganhar uma importância talvez cada vez maior na entrega de serviços públicos de qualidade, na tomada de decisão baseada em evidências e na transparência social por parte dos governos, como também um grande indutor do crescimento e desenvolvimento socioeconômico e também, por que não, ambiental. A gente entende que a interoperabilidade tem um papel fundamental na abordagem de infraestruturas públicas digitais, e é uma das principais formas de superarmos, talvez, os velhos modelos de administração pública baseada em silos e com atuação isolada dos agentes, das lideranças, dos servidores públicos. É importante ressaltar que esse compartilhamento de dados proposto não só para abordar infraestruturas públicas digitais, mas em toda e qualquer situação precisa ser bem governado e acompanhado de uma governança de dados muito importante, em conformidade com as diretrizes de segurança, mas principalmente também de proteção de dados e privacidade. A gente acredita que só assim a gente vai destravar todo o potencial desse ativo estratégico que são os dados. Dando sequência aos agradecimentos, queria
também agradecer ao BID, que é um grande parceiro do Brasil nas iniciativas de governo digital. Muito grato, em nome de toda a equipe da Secretaria de Governo Digital, em nome de todo o Ministério, por apoiarem e tornarem possível esse encontro aqui hoje. E, para finalizar, quero agradecer novamente a todos vocês e dizer que a Secretaria de Governo Digital está disposta a dialogar e ajudar a construir um debate sadio, um debate importante, um debate de crescimento da agenda de interoperabilidade e infraestruturas públicas digitais em todo o mundo, especialmente na América Latina e Caribe. E acreditamos que não só o compartilhamento das experiências brasileiras, mas também permitir que outros países compartilhem conosco suas experiências, faz com que a gente crie uma agenda positiva em todo o mundo. Muito grato e bom seminário a todos vocês. Daniel, está contigo. Gracias, Ciro. Un placer tenerlos y es súper importante para la región que Brasil tenga la presidencia del G20. De la presidencia actual del G20, ahora nos movemos a CDPI y a Kamia Chamkra, que es la Chief Strategy Officer de la organización en la cual soy parte. Kamia, the floor is yours. Thank you so much, Daniel, for that introduction. And I hope you can see my screen. We'd like to sort of set off today by, anchoring around this idea of how data interoperability can actually be critical digital public infrastructure, and just building off of those remarks by the Brazilian Secretariat. I think it's very powerful to think of now, what is that whole construct of DPI? What does that mean for data? And what does it mean for the ways in which countries are rolling out their data strategies? So I think I want to kick off by saying, look, the societal cost of paper is ultra high in emerging economies, right? So we all know this. Anytime we'd like to access a good or a service, we know that the cost of providing paper, the cost of verifying paper, and the cost of shuffling through paper in that sense is extremely high in terms of exclusion, in that so many individuals are left out because the cost of reviewing them for a service is too high. If we just look at most of the societal outcomes that we want to achieve, whether it's you want to distribute government benefits, you want to give access to loans, you want to give access to healthcare, you want to give access to jobs, all of these, the hidden cause of exclusion often is the lack of access to information or data that can be used to validate people's eligibility for these services. If you look at loans, bank statements are key to help evaluate whether someone deserves a loan on the basis of their cash flows. If you look at healthcare, their previous medical history is critical in order to provide them good healthcare. For employment, previous skill training certificates or job certificates or educational credentials are critical to be able to evaluate whether someone has, is deserving of a job or a role. And so what we'd frame to you is that in the 21st century, data is not just about, some byproduct of a system. Data really operates as what we call digital capital. So just as you have physical capital of land, let's say labor, traditionally you think of in economics, many sources of value. In order to access a digital service, you need to provide data. And so we believe that data is truly a resource, and therefore for an individual to be able to access any service, they need to be able to share their digital capital, and they need to be able to utilize their digital capital towards their own self-empowerment. So with that framework, though, the fundamental challenge for many of the folks that are dialed in today will recognize is you can think about, well, what happened the last time that you requested a department for data? I mean, just think through that experience, right? Usually you'll face some challenges to say, well, first, they don't want to share it because they believe it's theirs, right? They collected it, and so they're wary of how you'll use it. Did you get the data immediately the last time you asked, or did it take some time? Did you get it in an Excel dump, or did you get it as a picture of a handwritten set of data? Was it in a usable format for analysis and for provision of a new service? So we know that the real challenge with data sharing is actually solving and cracking the incentives.
here, because no one really wants to let go of data that they've collected. But at the end of the day, it's in the user's interest for that data to go where they need it to go. So that we believe is the fundamental sort of challenge to unlock in this space of data interoperability, is aligning those incentives. And to make matters more complicated, any data sharing strategy needs to scale across not just government held data, which is on the left, like let's say your identity cards, your business registrations, land records, tax returns, vaccine certificates, which might be issued by public entities, but it also needs to scale to privately held documents. So things that are held by private banks or private hospital records, private schools and university diplomas, private e-commerce records to indicate my business activity, private employer certificates to indicate my past job. So in addition to the fact that individuals or entities are not as excited or enthused about sharing data onwards, we have this complication that the scope of the challenge cuts beyond public sector data, but also includes private sector data. So how do you actually solve this? I think one of the questions we start asking ourselves is to say, well, let's look around and what actually have been the most successful data sharing platforms. And before you think you know the answer to this based on an article you've read, I would posit to you that the most successful data sharing platforms are actually WhatsApp, Google Drive, and email. Because when you think about it, this is how we share most of our bank records, our travel history, our medical records. These are the tools that we have at our disposal that have truly scaled across countries, provinces, states, nations, in order to actually deliver the service that people desire, which is to seamlessly move their information across many different platforms and portals to access a service, right? And data sharing frameworks, I think the learning from this is that data sharing frameworks scale best by putting the user in the center, right? So the user is in control of their email, they're in control of their WhatsApp, they're in control of their Google Drive, they're accessing their information and they're sharing it onwards and outwards wherever it needs to go, right? So I think the problem though, with the current way in which these are shared, whether it's email, Google Drive, or WhatsApp, is the format is not quite up to the mark, right? So already giving data back to the individual as a habit, this is something we can leverage that many institutions do. But what we need to do is we need to improve the format so that credential owners or data owners can get information in their inboxes or their wallets, but in formats that are machine readable and digitally signed. And these are the two key sort of features that you need to think of. Machine readable so that it can be consumed by any software or algorithm to automatically decide whether they can be eligible for a service and to reduce the cost of processing that information. And it needs to be digitally signed to ensure that the data hasn't been tampered with by the individual before sharing it onwards. Digital signatures ensure that security. And so if we can think of a mechanism where data issuers or data creators can improve the format in which they share information back to users, it might actually scale onwards and outwards to many different use cases that we can't even imagine. And we're actually seeing that globally, verifiable credentials and documents are being adopted around the world. So if you look at India's example, which I'm very familiar with, India's built a network of something like 6.3 billion documents and certificates that are issued by national and many subnational entities and agencies. So all the way down to the smallest public schools and public universities, all the way up to central ministries and departments, are using this to sort of provide access to about 250 million people, their data back in this verifiable form. Argentina, Dan Abadi is here from Center for DPI. He worked very closely on this. Argentina issued driver's licenses as verifiable credentials to 11 million people in just 65 days. So talk about speed and scale of sort of scaling up a mechanism of data sharing. The EU has just rolled out specifications for their digital wallet, which are on GitHub,
And one of our team members can maybe share the link in the chat as well. And that will allow users to have credentials and digitally signed documents. And finally, SyncPass is another great example where Singapore has worked on a verifiable identity and is now building an entire credential and certificate data sharing ecosystem based on that identity being used to fetch data from multiple sources. Now, the patterns that we're seeing across all of these is a common set of features that help to make any kind of document or certificate high trust at low cost. That's really the goal, right? So that it can be trusted by a third party with a low cost of verification. And as I said, machine readability and digital signatures are crucial. The additional features that we would call out would be that it's accessible via what we call open APIs. What that means is that you don't have to have some custom flow in order to be able to access a credential that's issued to any kind of inbox, whether it's a wallet or an e-locker or an email even can be a store of multiple credentials and data that are verifiable, but it's accessible via a standard rails. And this is kind of what we call the digital public infrastructure, so that each user doesn't have to build their own rails to access the credentials from their source. And the ease of this, I think, is what's compelling, because today, if you have on the left any paper, certificate, or document, right, you can move immediately to the second stage in the middle by just adding a digitally signed QR code to a paper certificate or document. So imagine a bank statement, and you could add a digitally signed QR to the bank statement to allow for that verification, or a land registration certificate. You could add it and keep the paper, which is where it's compelling. It can work offline as well. It doesn't have to rely on a mobile phone or a mobile device in the hands of the user. And that's a really powerful way to give data back to people, even when they're struggling with issues like connectivity or electricity access or other such challenges. But of course, you can move all the way to the far right, which is the most advanced version of verifiable credentials, where they're fetchable from a set of digital apps via API calls, whether that's, let's say a Google Drive tomorrow can become a wallet compliant app, or any local fintechs or tech companies in the country like Apple Wallet, or any local competitors that can actually fetch and share sort of that data. Now, the interesting thing about verifiable data ecosystems is that they can actually be fully decentralized and federated. So it's a common misconception that actually, in order to generate many entities or many issuers, you have to have a single issuance infrastructure. While it may help to have, especially let's say on the government side, a couple of focal point issuers that support many other authorities to issue their documents as credentials. But you could also have an ecosystem of private vendors, as long as they are onboarding people as per common or open standards and specifications for those credentials. So really, the DPI here is publishing those standards and specifications for credentials and possibly kicking off one issuance effort for multiple different sources of data. And hopefully that triggers sort of a snowball effect of more documents, more wallets pushing for generation of more documents, and so on as a flywheel. But the power of this is that it empowers many different requesters, and it tackles that public and private crossover that's required. But I know what you're thinking here. There's some use cases that still require access to dynamic and real-time data. Imagine if, let's say, unlike an educational credential, which you can provide once and doesn't change much over 5-10 years, or you can provide a land registration record that doesn't change much. Let's say your bank statement weekly check for your loan monitoring might be one use case where you need dynamic data access. You need to see the latest from the source. And this is a complementary sort of data interoperability infrastructure that can be built. The way that we think about this is that there's probably 3 powerful digital public infrastructure building blocks that can drive a user-centric and consented but real-time data sharing ecosystem based on APIs. The first is the set of data sharing APIs themselves, which you can think of as the pipes in some sense, standardized pipes for the flow of data from point A to B, right?
The third one, which I'll talk about first, is the specification for consent, or a standard for consent, which can allow you to describe the consent that's required to a degree of specificity to make sure that it's informed, it's granular to the data that is being shared. So you're not consenting to sign away your kidney after scrolling through an app, for 5 pages. You're actually saying, I'm sharing X to Y data from X to Y period. So it's granular data, and it's revocable consent. So there's a lot of good principles that can be embedded in a strong consent specification. The interesting thing is that the first and the third, the data sharing APIs and the consent standard, both are sector agnostic and can be crafted in a way to apply to the sharing of health data, to financial data, to education data. The only thing that you need to vary is the middle technical specification, which describes the sector data schema. So that means, how do I understand the data that I'm getting? What's the dictionary as such, right? That I can look up to say, what does this data actually mean? And that information schema can vary by sector. So if you're deciding to roll out real-time data sharing in financial sector, you can start with the financial sector schema to explain, what do we mean when we say bank statement? What does this mean? What does account name mean? What does account number mean, right? And that can be multiple schema. It doesn't have to be just one, but every entity that uses a schema should publish the schema so that everyone can look up your dictionary, so to speak, right? Now, the power of building in this way, I think, has been really shown by both Brazil and India in really powerful implementations of real-time API-based data sharing. Marcos, I didn't cover Brazil gov.br because I trusted that you would cover it. So, I'm skipping over it, but that's obviously also an example of this. But Brazil's sort of open finance framework is a very successful and very fast scaling data sharing ecosystem for financial information that cuts across bank accounts, but also credit information and many other types of data. Similarly, India has what we call an account aggregator network, which is India's implementation of open finance, which has scaled quite successfully as well and continues to grow to over 55 million transactions and beyond. I'm sure these numbers are out of date, by the way, but just to give you an indication of the scale. And just if you want to understand a little more about how real-time data sharing can be designed, here's an example of what India's architecture looks like. You have many financial information providers on the left and many information users on the right. Notice that they cut across banking, but also securities, insurance, pensions, which can all be regulated by different actors. It doesn't mean that they need different technical specifications. So they can use the same rails to share information, because the reality of an individual's financial life is that my insurance, my savings, my credit is all bundled up into my needs, right? And so the regulatory divisions are somewhat crafted by the sector, but for an individual, they might need to share all of that information in order to get a good set of financial advice, right? So the way that India's is set up is actually a separate consent manager that sits in the middle of an information provider and information user. The main objective of this is to have an institution that does not cave to the incentives of either the information provider or the information user, but operates as per the incentives of the individual. But that's just one example of how you can craft an open finance data sharing network. I think in summary, if we were to wrap up, in essence, data sharing breaks down to two major kinds of data. Of course, you have personal data that has sensitive information, but you also have non-personal data that has anonymized, open data sets. So the strategy for non-personal data is slightly different, is to say, can we publish as much as we can of open data sets that are anonymized from sensitive individual information and are aggregated so that they can be used to maybe train AI models, they can be used for research, they can be used for analytics and beyond. But for personal data, you have two-pronged strategies for depending on the kinds of data that you're looking at. If it's data that doesn't change much over a longer period of time, or if it's data that's like smaller in quantum, essentially, you can look at a verifiable credential or documentation approach. And if you're looking at data that's extremely dynamic in real time and hopefully in a sector that's
regulated with high capacity to execute real-time APIs, then you can look at a data sharing API-based approach that is focused on real-time responses. But in both cases, the key point on the right is it should be consented with the individual user in the center so that they can drive access to services that they want based on the data that they have. A last note on who we are, you may be wondering, but Dan and I are both, and a couple of others on this call as well, are from the Center for Digital Public Infrastructure. We're sort of a nonprofit academic team based in a university in Bangalore. And we work with countries to offer pro bono technology architecture advice. We're working with about 12 to 13 countries at the moment in co-creating their design and strategy. And as a team, we like to say we have a bias for action and global action. We're spread across Buenos Aires, Bangalore, Nairobi as well. And happy to speak with folks here and delighted to partner with the Inter-American Development Bank that has such deep roots and such history of supporting digital transformation in the region. And of course, the Brazil Gov.br team, which has been really driving this in their country as well. So I'll stop there, but thank you so much for the time and happy to take any questions based on Dan's suggestion on the timing. Thank you. Gracias, Kamia. Thank you, Kamia. Antes de seguir con nuestro próximo speaker, un poco de housekeeping. Tienen un panel de preguntas y respuestas donde mientras van viendo las presentaciones pueden ir dejando sus preguntas para que nosotros vayamos curando y después de las presentaciones responder. Y también para los que recién ingresaron hay servicio de traducción, con lo cual pueden elegir su idioma y elegir el canal que es inglés, español o portugués. De CDPI en la India nos vamos ahora hacia al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. Está Arturo Muente del Clúster de Datos y Gobierno Digital. Arturo es el referente en el banco en cuanto a data e identidad digital, con lo cual, Arturo, el piso es todo tuyo. Muchísimas gracias, Dan, y gracias por la invitación. Voy a empezar compartiendo mi pantalla muy rápido para poder conservar el tiempo. Vamos a hablar un poco sobre infraestructura pública digital y la verdad es que después de escuchar a Kamia no queda mucho que contar, así que vamos a hablar un poco más tal vez sobre el enfoque que tiene el banco y enfocarnos tal vez un poco en cómo estamos haciendo también respecto a datos. El banco tiene un enfoque, digamos, en el cual el centro es apoyar a los países con los que trabajamos y, por supuesto, a través de eso apoyar a las personas, ¿no? Y la visión del banco que es mejorar las vidas de las personas de los 26 países con los que trabajamos. Aquí hay algunos ejemplos de lo que hacemos en relación a infraestructuras públicas digitales, pero también en materia de datos, tanto en investigación y diseminación, eventos como este, infraestructura pública digital, colaboraciones con datos, que Kamia creo que mencionó algunos modelos de colaboraciones con datos. Estamos trabajando fideicomisos, estamos trabajando incluso uso y reuso de datos abiertos, etcétera, en la región. Luego, en trazar hojas de ruta o planes de acción, hojas de implementación, una guía de autoevaluación en términos de madurez de datos, que hicimos, de hecho, también con Dan, estrategias nacionales de datos, planes de implementación para infraestructuras públicas digitales, y también apoyamos, por supuesto, la implementación de las herramientas en particular, el despliegue de las infraestructuras públicas digitales, la implementación de arreglos institucionales, marco legal y normativo, etc. Entonces voy a ahondar un poquito en alguna de estas cosas. Quiero empezar con, en materia de infraestructuras públicas digitales, nuestro portal de código para el desarrollo, donde tenemos actualmente más de 220 soluciones, 65 de ellas creadas creadas por proyectos del banco. Si ustedes simplemente agarran, por ejemplo, integración de datos o interoperabilidad, van a ver un número de soluciones. Ustedes pueden escoger alguna y en función a eso ver qué información hay. Ha habido un trabajo de documentación que no es menor,
pueden acceder incluso a la página del código, acceder al código mismo, y nosotros tenemos también una red de desarrolladores, implementadores con los que estamos muy prestos para ayudar a los países en cualquier pregunta que tengan. Esta lista no es exhaustiva, por supuesto, y estamos muy siempre dispuestos a trabajar con los países en nuevas soluciones que puedan servir a estos distintos temas, ¿no? Sí quería hacer mención a algunos temas que hemos notado en el tiempo que tenemos apoyando a equipos en países en los despliegues de estas infraestructuras públicas digitales, y más allá de infraestructuras públicas digitales, que no todas las soluciones que van a haber en Código para el Desarrollo son, digamos, caben ahí, pero sí en el despliegue de estas soluciones. Primero, y esto es algo que muchos de ustedes saben, probablemente estoy aquí dándole el sermón al coro, como se dice en inglés, pero abierto no es gratis. Y todo lo que contaba Camia requiere de una inversión, por más que la parte del código o de la plataforma sean soluciones reutilizables o sean soluciones que están hechas para escalar y para poder, digamos, reutilizar. Esto es muy importante porque hay una, digamos, expectativa a veces errónea de que al usar herramientas abiertas, pues no se necesitan recursos, y la verdad es que eso es receta para el fracaso. Lo otro es que más allá de la herramienta en sí misma, que puede tener varios, digamos, a falta de mejor término, varios sabores, como explicó Camila también en su presentación, sí hay que tener un modelo de implementación de las herramientas, que eso también hemos visto que algunas entidades y países con los que trabajamos no definen a priori, y es muy importante. Quieren hacer un desarrollo interno, quieren contratar o tercerizar la implementación, quieren una firma que les haga un desarrollo llave en mano, quieren una implementación tercera, etcétera. Ese modelo de implementación importa mucho y va muy de la mano con el primer punto de que abierto no es gratis. El tercer punto es un poco más amplio, y es que estas soluciones deben estar embebidas en una estrategia que implica, en muchos casos, marco legal y regulatorio. Camia empezó su presentación hablando de la cantidad de papeles que tenemos. Nosotros hemos tenido proyectos de implementación de plataformas digitales donde no se ha podido migrar a la plataforma digital de manera directa por limitaciones legales respecto al uso de papel. Algo tan sencillo como eso, pero que requiere de una visión un poco más estratégica que analice estas distintas dimensiones, ¿no? El arreglo institucional, a veces el equipo que se tiene de implementación o la institución con la que se está trabajando todavía no está preparado, no está lista para una transformación digital como la que implica pasar de procesos en papel a procesos digitalizados, y eso también tiene que ser incorporado en el proyecto de implementación. Y lo último, que de nuevo a veces es algo en lo que se piensa cuando ya es tarde, es todo lo que tiene que ver con mantenimiento y sostenibilidad, ¿sí? Que debería ser también abordado desde un inicio, porque si no lo que se tiene son plataformas que luego tienen muchos retos para poder seguir siendo utilizadas o para mantenerse en el tiempo. Eso no quita, sin embargo, que la opción de irnos por las infraestructuras públicas digitales es algo que el banco está incluyendo en muchos de los diálogos que tenemos con los países con los que trabajamos. Hay algunas que son, digamos, mucho más maduras, y hay otras en donde estamos trabajando tanto con el Centro de Infraestructuras Públicas Digitales como con otros grupos que están impulsando este tipo de tecnologías para fomentar la adopción. Ahora paso un poco al tema de datos, y voy a tratar de no duplicar el mensaje que ha dado Camia, y voy a centrarme en el tema del valor de los datos, que es algo en lo que hemos estado trabajando mucho, no solamente porque es un tema de vanguardia que a mí personalmente me interesa y me apasiona mucho, sino porque muchas veces para implementar estos proyectos, por ejemplo, como el que hablaba Camia, u otros que hemos hecho en materia de datos, uno tiene que empezar a evaluar esos proyectos, y el valor o digamos los beneficios que generan proyectos que facilitan el intercambio o el uso de datos, a veces pues requieren eso, requieren evaluar o cuantificar
cuál es el valor de los datos que se están usando. Aquí hay unos marcos de referencia, digamos. La Unión Europea, para su estrategia de datos del 2020, incluyó un estimado de 550 billones de euros para el 2025. Se incluyó una evaluación en ese estudio de 2020 del mercado de datos de Brasil de 8.4 billones. Se diferencia el mercado de datos de la economía de datos principalmente por los spillovers y las externalidades positivas que el mercado tiene sobre la economía. Y otro punto que me pareció muy interesante incluir siempre es las ventas del sector infomediario, que son los reutilizadores de datos abiertos de los países. En España, en el 2020, a pesar de la pandemia, llegó a ser de 2 billones de euros. La Unión Europea, este valor que mencioné en el slide anterior, lo ha calculado por país. Y nosotros, y esto es algo que todavía no hemos publicado, todavía no tengo tiempo de sentarme a escribir, digamos, el reporte que acompaña este cuadro, los cálculos ya están hechos, hemos tratado de calcular lo que sería el valor de los datos en la región. Brasil, por supuesto, lidera. México, hay una correlación, yo creo que bastante obvia, con tamaño de economía, tamaño de población, pero creemos también que es una metodología conservadora y que puede dar algunas luces respecto a el valor que tienen los datos y por lo tanto el valor potencial de la implementación de herramientas que ayuden a usar y reusar datos. Esta parte de los datos la voy a terminar con este slide, que aquí lo que tratamos de hacer es, si uno ve el valor de los datos como una cadena de valor, el valor de los datos se realiza cuando se toman decisiones y cuando se diseñan políticas y cuando se crean servicios y cuando se mejoran productos, bienes y servicios en función o basados en los datos que se tienen. Entonces, si bien hay muchas etapas en esta cadena de valor que pasan por la captura de los datos, por el registro de los datos, el guardado de los datos, incluso el análisis de los datos, la publicación de visualizaciones, el uso de herramientas de analítica, etc., en realidad el valor del dato o valor que tienen los datos se realiza cuando se toman decisiones basadas en esos datos. Hasta antes de eso, la verdad es que el valor de los datos no se ha explotado en su riqueza total y entonces para poder hacerlo lo que necesitamos es tener más herramientas que ayuden al uso y reuso de datos, además de o montadas sobre esfuerzos que vayan en línea con los otros, digamos, escalones que hay en esta cadena de valor. Termino de nuevo con este slide para reenfatizar el hecho de que en el Banco Interamericano de Desarrollo estamos apoyando a los países en estas, digamos, a lo largo de la ruta de implementación de plataformas y soluciones de transformación digital y en particular en tema de datos y de infraestructuras públicas digitales, pues también lo estamos haciendo, ¿no? Yo con eso termino, Dan, muchísimas gracias por el tiempo y también abierto a preguntas que puedan venir luego. Gracias. Fantástico, Arturo. Muchísimas gracias. Tremendo y súper importante ver el trabajo del BID en la región. Quiero resaltar que somos más de 150 personas en esta comunidad chiquitita que decidimos hablar de esta charla cerrada de datos. Quiero avanzar, ya que salimos de la visión de la India y de DPI como un general, de lo que hablaba Arturo para la región y el valor de los datos, y ahora ir ya a un caso práctico que le da servicios a 214 millones de personas en la región, que es Brasil. Entonces, Marcos César de Pinto Oliveira es el coordinador general de interoperabilidad del Ministerio de Gestión e Innovación Pública de Brasil, así que, Marcos, todo tuyo. Graças, Daniel. Bom dia a todos. Buenos dias, good morning. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje para falar sobre esse tema, essa palavra um pouco complicada, né? Interoperabilidade, às vezes o pessoal até gagueja para falar, mas que por trás dessa complexidade tem um impacto muito grande, concreto para o cidadão. Então, é um tema que, felizmente, no Brasil, a gente tem investido bastante
mas a gente ainda consegue avançar muito mais. E por isso a gente fica muito feliz de estar aí participando desse evento hoje com o CDPI, porque eles têm sido líderes aí nessa pauta de Digital Public Infrastructure, e, como já falado, essa questão de interoperabilidade é um dos elementos chaves para a gente construir uma infraestrutura pública digital de sucesso. Bom, dito isso, eu também vou fazer uma apresentação para vocês, que vai falar um pouco sobre como a gente tem tratado o tema de interoperabilidade de dados no Brasil, tá? E esse tema, eu acho que teve um slide da Câmia que foi muito feliz, que, de fato, muitas vezes é um tema muito mais político e de pessoas do que técnico, né? A gente tem todo um caminho técnico relativamente claro de como a gente faz a interoperabilidade. Muitas vezes o grande desafio está nas pessoas, na cultura organizacional, né? No fato que muitas vezes o serviço público a gente sabe que é conservador, tem uma série de resistências, e o que a gente fez nos últimos anos no Brasil foi exatamente tentar enfrentar essas resistências para que, de fato, a gente conseguisse viabilizar a interoperabilidade em um primeiro momento dentro do setor público. Então, dito isso, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho em contexto do histórico, tá? Esse tema de interoperabilidade é um tema muito antigo, porém, no começo a gente percebe que, principalmente dentro do governo, a interoperabilidade acabava acontecendo muito apenas de uma maneira ad hoc. Por quê? Porque você não tinha, né, uma cultura orientada a dados, né, baseada em evidências, que é algo que a gente ainda está aquém do que deveria, mas temos construído nos últimos anos. E a gente percebia também uma situação de extremos, que em algumas instituições você tinha uma resistência muito forte contra o compartilhamento de dados, né, uma cultura do medo, que alguma coisa pode acontecer de errado, e etc. E, por outro lado, você tinha outras instituições que você não tinha preocupação nenhuma, e, pelo contrário, você fazia esse compartilhamento muitas vezes sem o consentimento do cidadão, o que causava, inclusive, escândalos, questionamentos da sociedade civil, enfim. Então, a gente pode dizer que esse approach para interoperabilidade e compartilhamento era bastante inconsistente dentro do governo, né? Isso foi diagnosticado e houve uma série de avanços legais e regulatórios, um decreto de compartilhamento de dados, depois um decreto de simplificação de serviços, e interoperabilidade é fundamental para a simplificação, né? Finalmente, nós tivemos nossa Lei Geral de Proteção de Dados a partir de 2018, né? Temos uma lei de governo digital que ela dá status legal para a interoperabilidade. Agora, a gente percebeu, de novo, quando se trata de burocracia, apenas colocar as coisas em leis e regulamentos não é suficiente. Você tem que trabalhar com incentivos. E esses incentivos, eles vieram, em primeiro momento, por meio da estratégia do governo digital, que colocou um foco só absoluto na transformação digital dos serviços públicos. E, a partir disso, foi criado o programa Conecta Gov.br, que foi exatamente para estimular a interoperabilidade dentro do governo. E é sobre ele que a gente vai falar em mais detalhes hoje, né? E o que a gente está envisionando de próximos passos? A gente tem aí um decreto de política de governança de dados que está prestes a sair, estamos trabalhando numa plataforma de privacidade. Também, nessa questão de compartilhamento de dados, a gente ampliar isso cada vez mais também para estados e municípios e para o setor privado. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. E aí, pensando em infraestrutura pública digital, é sempre bom dizer que o Brasil ele não está mal na foto, digamos assim, porque nós temos, né, quando a gente pensa nos principais elementos de infraestrutura pública digital, que são identidade, pagamentos e compartilhamento de dados, nós temos aí políticas públicas que foram desenhadas com diferentes graus de sucesso para atacar esses desafios. Então, obviamente, pagamentos talvez seja a estrela, né, em termos de GDPR no Brasil, com o Pix. Temos a identidade digital agora cada vez mais abrangente, a solução do Gov.br. A gente percebe como a cada ano isso está sendo utilizado para cada vez mais serviços e tendo um impacto muito positivo para o cidadão. E sobre o que a gente vai falar hoje, que é compartilhamento de dados, entre outras iniciativas, a principal dela que nós temos é o Conecta
GovBR, que buscou e tem buscado simplificar serviços públicos por meio da integração de dados, né? E aí, esse programa ele foi criado, né? E aqui eu posso passar até mais rápido, porque a gente já falou sobre isso, né? Que os cidadãos eles ficam muito incomodados com os serviços públicos para os quais você tem que preencher longos formulários, você tem que apresentar uma série de documentos. Então, eu sempre gosto de dizer uma anedota que isso não faz tanto tempo, infelizmente isso ainda é um problema. Eu fui num posto de saúde e tinha uma fila muito grande, e aí eu perguntei, por que tem essa fila? Aí ia falar, essa fila é para o pessoal que vai fazer cadastro. Ou seja, fazer cadastro significa provavelmente você informar para o governo um monte de informações que o governo já tem, né? Então, a gente percebendo isso, né, a gente fez um cálculo, eu vou falar um pouco sobre essa calculadora, que a gente está tendo uma perda, né, ou a gente tinha uma perda em serviços digitais, eu não estou falando nem de serviços físicos, né, de mais de R$ 1 bilhão por ano. Por quê? Porque você tem lá um serviço digital que você tem que ficar ou preenchendo informações ou fazendo upload de documentos, que é uma coisa que não faz sentido porque é tudo que o governo já tem, né? Então, qual é a solução disso? É o que a gente chama do princípio once only, ou seja, os cidadãos devem informar os seus dados ao governo apenas uma vez. E aí, depois disso, o governo se vira dentro dele por meio da interoperabilidade para conseguir as informações que são necessárias. E isso está em lei, como eu disse, né? Na lei de governo digital está dizendo lá que a gente deve abolir, inclusive por meio de interoperabilidade de dados, requerimentos desnecessários ao cidadão em relação a informações e documentos de suporte, né? E nós fizemos, até para justificar o programa, né, e justificar, né, a necessidade da interoperabilidade, nós criamos a calculadora de impacto, né, e essa calculadora ela tem, né, várias vertentes, que são tanto o tempo que é economizado pelo cidadão, por outro lado, o tempo economizado pelo governo, e também uma estimativa da redução de erros e fraude que podem acontecer quando a gente tem que fazer todas as checagens manuais. Então, a calculadora, nós fizemos um exercício de medir quanto tempo as pessoas levam, né? Foi meio que um experimento estatístico ali. E aí a gente calculou por esse tempo, a gente tem as informações de salário médio, tanto do lado da sociedade como do lado do governo. E aí a gente sabe, né, para os serviços públicos digitais, o volume, né, quantas vezes esses serviços são utilizados, e com isso a gente consegue calcular a economia pela sociedade e a economia pelo governo. E a gente tem aí já os números atualizados que eu vou mostrar aí para diante. E a gente acha, né, já que a gente está trabalhando com dados e com evidências, nada melhor do que a gente também justificar o nosso programa de uma forma baseada em evidências. Então, esse foi o propósito da gente desenvolver essa calculadora, né? Agora, o que é o programa Conecta GovBR propriamente dito? A gente parte de uma premissa original, é que quando a gente não tinha ainda essa cultura tão forte de interoperabilidade e compartilhamento, você fazer esta conexão entre o consumidor dos dados, o órgão que precisa dos dados para transformar digitalmente seu serviço público, e o órgão que detém esses dados, que é o responsável por esses dados, era um labirinto burocrático, né? Então, o consumidor dos dados, muitas vezes, ele não sabia nem com quem ele teria que falar do outro lado. E aí ele ia mandar um e-mail, ou ele ia tentar ligar, ele não ia ter resposta, ia tentar outra pessoa. Aí o outro lado ia dizer, não, a gente tem esse dado, mas a gente não tem dinheiro para, enfim, ter uma infraestrutura para disponibilizar esse dado para vocês. Ou, a gente tem preocupações de segurança, a gente tem uma série de outras questões, né? E aí, com isso, por mais que você tenha leis e decretos que dizem que é possível e é desejado você compartilhar dados, não acontece na prática se você não tiver um policy push que faça com que realmente esses atores se integrem. Então, a gente precisou criar alguma coisa no meio, e essa coisa se chama o Conecta Gov.br. E aí, o que esse Conecta Gov.br faz? Bom, primeiro, a gente fez um esforço de identificar os dados mais relevantes que precisam ser compartilhados. A partir disso, nós financiamos do orçamento da Secretaria de Governo Digital o desenvolvimento das APIs. Então, se o órgão dono dos dados não consegue desenvolver isso porque ele não tem orçamento, a gente financia, né? Nós divulgamos que agora temos APIs disponíveis que todos os órgãos podem utilizar.
fazemos o meio de campo, né? O agenciamento entre o consumidor de dados e quem oferece os dados. Então, o consumidor de dados ele não precisa conhecer ninguém do outro lado. Ele tem uma janela única, um ponto focal, que é a gente, a SGD, para ter acesso a essas informações, né? E nós também financiamos o consumo da API. Então, o consumidor dos dados, o órgão público que precisa daqueles dados para oferecer um serviço digital mais eficiente, ele não precisa se preocupar que agora meu custo vai ser maior porque eu tenho que ficar acessando aquela API. Então, ele só vai ter a economia de tempo e, às vezes, de remanejar o pessoal, porque os servidores que ele tem vão precisar de menos tempo para lidar com esses pedidos, né? Mas ele não vai ter o gasto com a API, né? E, obviamente, a gente monitora os resultados. Então, mesmo com todas essas cenouras, digamos assim, com todos esses benefícios, ainda foi necessário, muitas vezes, uma intervenção da alta gestão cobrando os órgãos para que digitalizassem os seus serviços e incorporassem essas APIs para que os serviços ficassem cada vez mais simples para o usuário, né? Como eu falei, do ponto de vista técnico, não é rocket science, né? A gente está usando ferramentas tecnológicas aí que estão disponíveis, mas, de qualquer maneira, é importante dizer que a gente tem um gerenciador de APIs e ele traz uma série de benefícios para o processo, porque com ele a gente consegue fazer controle de acesso, questões de segurança, agregação de dados, a gente protege a infraestrutura, né, do provedor dos dados, então a gente dá uma tranquilidade adicional para quem está oferecendo os dados, que ele não vai ter dificuldades, digamos assim, com hackers ou problemas de cibersegurança, porque a gente tem um gerenciador de APIs que faz esse meio de campo do ponto de vista técnico, né? Os principais conjuntos de dados que estão disponíveis pelo Conecta são o registro civil, né, o registro de empresas, códigos postais, certificado de serviço militar, certificado de débito, né, de isenção de débito, relações trabalhistas. Particularmente importante é o CAD Único, que é o nosso programa de renda básica no Brasil, né? Então, a gente tem já uma série de informações relevantes que estão disponíveis para órgãos públicos por meio do programa Conecta. Temos, no contexto do programa, que começou na primeira edição em 2020, 74 APIs, já temos quase 1.000 serviços públicos que usam APIs que são oferecidas pelo programa. Desde 2020, nós já tivemos quase 1 bilhão de chamadas a APIs no contexto do programa, com 170 órgãos participando, e nós estimamos a economia hoje já em quase 4 bilhões de reais, com base nos dados da calculadora, né? 2 cases interessantes aqui. O primeiro do passaporte. No Brasil, quando a gente renova o passaporte, antigamente a gente tinha que levar não só a identidade, mas também o certificado de votação, o certificado de quitação militar. Essas informações agora eu não preciso levar mais nada disso, eu só preciso levar a minha identidade, porque tudo é obtido automaticamente por APIs, por interoperabilidade. Um outro caso recente que teve bastante impacto aí é que o governo federal está fazendo um concurso público. O concurso público no Brasil é um mecanismo para você contratar funcionários públicos, né, que vão trabalhar no governo. E esse concurso, como o nome diz, é um concurso unificado, então ele está atendendo vários órgãos. A demanda total foi de mais de 2 milhões de candidatos que se inscreveram para esse concurso. Só que os candidatos que fazem parte do programa de renda básica, eles tinham isenção de inscrição. Eram aproximadamente 400 mil candidatos, e eles também não tiveram que comprovar que eles fazem parte do programa, porque ao fazerem a inscrição, automaticamente isso foi verificado por meio de interoperabilidade se eles faziam parte desse programa de renda básica, e daí a isenção foi dada automaticamente para a inscrição no concurso, ok? Bom, como eu falei lá na frente, já concluindo, os nossos próximos passos são estados e municípios. Então não adianta, né? O governo para o cidadão é um só, né? Então a interoperabilidade ela tem que acontecer em todos os níveis, né? E a gente já está avançando, a gente já disponibilizou os dados do Registro Civil para São Paulo, por exemplo, mas é muito importante que a gente continue, e vai ser um desafio muito grande,
porque o Brasil tem 27 estados e quase 6 mil municípios. Então, e cada um com sua infraestrutura de tecnologia da informação própria. E, obviamente, a gente tem um debate muito grande, e acho que o exemplo da Índia, a gente tem muito que aprender com ele, de como também a gente compartilha dados públicos com o setor privado e, nesse caso, obviamente, garantindo que o cidadão está de acordo. Então, a questão de termos aí soluções de consentimento é fundamental nesse caso. Então, era isso. Aqui tem o site do Conecta para quem quiser mais informações. Muito obrigado e estamos à disposição aí para dúvidas e sugestões. Muchísimas gracias, Marco. La verdad que increíble el trabajo que lideran desde Brasil y es súper interesante ver cómo han acelerado en la curva de innovación. Quiero invitar a todos y todas a dejar sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas que hay en la plataforma de Zoom. Si hacen clic en los 3 puntitos donde dice más o more o más, pueden encontrarse con más preguntas y respuestas y pueden ir dejando sus preguntas. Tengo una pregunta para Marco, para Camia o para Arturo. Está en inglés, así que la voy a leer en inglés y para los que quieren es, básicamente, la pregunta es de Tulio Campos, es what are the challenges for implementing data interoperability for global systems? For example, how can we integrate healthcare systems from different countries? The World Health Organization aims to implement such a system for infectious disease pathogen genomics data in order to develop alert system, how to deal with issues to access control, privacy, and also sovereignty of the countries. Interoperability cross-border o interoperabilidad a través de las fronteras. Brasil con Uruguay, con Argentina es un gran ejemplo de eso. Entonces, ¿qué oportunidades ven? Quien la quiera responder. I can take a first stab at it and maybe others can come in as well. I think the interesting thing here is that when we think of like the internet, right, it is in essence a data sharing mechanism at its core. And there's many different ways you can build the internet in different sort of with different technologies in different countries with different service providers. But at its core, we're not worried about the interoperability of the internet. And that's because at the base of the internet, there's a common protocol or standard that's used, regardless of who built your internet, who installed your broadband, who brought you online. And it's the same with data. So the way that we would frame the cross-border question is to say first that the quickest way to get to interoperability is to specify standards and schemas. And therefore, and not necessarily have just one global standard. That might be too much to aspire for. But at least if you can have clarity on what your open sort of standard is, then it allows for anyone else to understand the data that they're able to access from you and to utilize open APIs. So the core thing to do in some sense is to standardize the language with which we represent and communicate about data. And those are the standards and specs is kind of the way that we would get started. And the last sort of point I would say on this cross-border thing is, again, when we use email or when we use WhatsApp to share information across borders, it's seamless, right? To share documents. And that's because when you put the user in the center, you take in their consent, you allow them to trigger the flow, they're much better at traversing borders than governments are at shaking hands with each other, is what we find. So one way, especially for personal data, is to ensure that you generate APIs that allows for the individual to trigger a data sharing flow and allow for data to move based on their intent. That's kind of one sort of stab at the answer, yeah. Arturo, Marcos, you have... Sí, I mean, but yeah, Arturo. de hecho, durante
la pandemia, o sea, al final de la pandemia hubo un esfuerzo de nuestra división de salud, no por supuesto para poder interoperar a nivel de eh, expedientes médicos, pero sí vacunas, ¿no? Certificados de vacunación y reconocimiento de certificados de vacunación interfronterizos. Así que existen esfuerzos de ese tipo que han sido exitosos. En la Unión Europea se está muy avanzado. Y parte de la razón por la que un bloque económico como la Unión Europea lo tiene más avanzado es por algo que creo que se mencionó en ambas presentaciones, tanto la de Marcos como la de Camia, y es que la barrera al final, como dijo Camia, no es una necesariamente de conectividad en el sentido de la infraestructura, sino de los datos, ¿no? Y del consentimiento y de la capacidad que puedan tener las distintas plataformas de los distintos países para conversar una con otra. Entonces, tiene que ver con los diccionarios, tiene que ver con las variables, tiene que ver con la semántica de los datos que se están usando, que los países tengan digitalizada la información, que a veces suena muy básico, pero efectivamente pues hay países que no tienen expediente médico electrónico, entonces por supuesto que no se va a poder interoperar. Entonces sí hay algunas barreras, digamos, o retos, más que barreras son retos, pero yo creo que se podría expandir, digamos, éxitos como los que ya se tienen, por ejemplo, como el de vacunación, para poder explorar pilotos de este tipo, ¿no? Eu Bueno, queria fazer um comentário breve também sobre esse tema. Primeiro, que, assim, particularmente a área de saúde, eu entendo que é um imenso desafio em termos de interoperabilidade. E especialmente no Brasil, uma vez que no Brasil nós temos um sistema de saúde muito complexo, né, com atores públicos, atores privados, há também vários conflitos potenciais de interesse e questões de incentivos, mas me parece que um tema que merece atenção e pode ser uma resposta no longo prazo é a discussão que tem ocorrido sobre data spaces. Tá? Então, alguns países estão adotando legislações para fomentar o desenvolvimento de espaços de dados, e talvez, né, um modelo de espaços de dados aplicado à área de saúde pode ser uma forma da gente facilitar esses processos de interoperabilidade, obviamente, no caso de saúde, com o extremo cuidado que é necessário por conta da sensibilidade dos dados, enfim, e dos riscos, né? Porque tanto, né, essa interoperabilidade, ela evidentemente traz benefícios. Eu não quero, uma das raras vezes que eu ainda uso uma impressora em casa é quando eu vou ao médico e tenho que imprimir os resultados do exame, porque ele não recebe isso automaticamente, né? Mas, por outro lado, eu não quero que os resultados do exame sejam usados pelo meu plano de saúde para aumentar a minha mensalidade, porque, enfim, eu tenho algum tipo de comorbidade. Então, a gente sempre tem esse dilema quando a gente fala de saúde, e eu acho que há um grande desafio de como a gente trazer os benefícios da interoperabilidade, minimizando os riscos, mas mesmo assim me parece que o caminho de data spaces, que é um caminho mais aberto, federado e com uma regulação, enfim, que poderá valer para vários setores, inclusive, pode ser uma estratégia interessante para a gente atacar essa frente na área de saúde. fantástico. Yo voy a hacer un clúster. Tengo tres preguntas similares que las voy a unir. Antes de eso, solo un comentario, que es que el BID trabaja mucho en la región con los equipos de gobierno digital, y hay grupos de trabajo donde han probado, hay pruebas de concepto entre el single sign-on de Argentina y Uruguay, donde con el single sign-on argentino, o el Digital ID argentino, te puedes hacer un single sign-on en los sitios de gobierno uruguayo, y lo mismo con los single sign-on uruguayos. Empieza a haber esos intercambios técnicos que empuja el BID. Arturo, valía la pena mencionarlo. Voy a hacer un clúster de tres preguntas exclusivo para Brasil. Tiene que ver con qué tecnología hay atrás de Conecta, si es comparable con X-Road o es un API Gateway. Después algo más conceptual de cuál es el ID, el National ID de Brasil, cuál es el número de identificación, si es el ID digital.
Y si podés, Marcos, contar un poco cuál es el presupuesto atrás de la ley de interoperabilidad. Ok, bom, primeiro, começando pelo final, a gente hoje, no programa Conecta especificamente, que, como eu falei, atende ao governo, né? A gente está com mais ou menos 7 milhões de reais ao ano, o que dá aí aproximadamente 1 milhão e 200 mil dólares por ano. Comparado com a economia, como vocês viram, o retorno do Return of Investment é imenso, né? Então, é um programa relativamente barato, tá? Nós não temos um modelo como o do X-Road, porque o Brasil ele tem um cenário peculiar, porque os principais sistemas, né, de tecnologia da informação do Brasil, eles são desenvolvidos por empresas públicas, empresas que pertencem ao governo. Então, uma dessas empresas, o Serpro, ela desenvolveu o gerenciador que é baseado em padrões, enfim, abertos, usa APIs, REST, essas coisas, mas não é um modelo como o modelo do X-Road, que é um modelo realmente 100% aberto. Eu entendo que a gente, especialmente quando a gente inclui os estados e municípios, a gente talvez tenha que evoluir para isso, mas é um debate que a gente ainda está tendo dentro do governo. E tinha mais uma pergunta, né? Y la más pregunta es, ¿cuál es el ID? ¿Cuál es el número de identificación de los ciudadanos en Brasil? Sim, isso é uma evolução também. O Brasil ele tinha um grande desafio porque, originalmente, os documentos de identificação eram emitidos pelos estados, e o Brasil tem 27 estados e não havia uma verificação, então, em tese, eu podia ter 5 documentos de identificação diferentes. O Brasil, ele unificou agora e disse que o CPF, que é o número gerado pela Receita Federal, se tornou, né, o identificador oficial, e além disso, uma das grandes frentes hoje da Secretaria do Governo Digital é o que a gente chama aí de SIM, que é a Carteira de Identificação Nacional, que vai ser um documento que vai substituir esses documentos, está substituindo esses documentos estaduais, e vai servir realmente como identificação única, e a gente considera que em processos de interoperabilidade isso é quase que uma necessidade, né? Então, ter uma identificação única é fundamental. O documento, nós já temos aí, se eu não me engano, quase 5 milhões de carteiras já emitidas, mas mesmo para quem não tem a carteira, todo mundo tem um CPF. Então, esse identificador ele já é absolutamente disseminado. Existe uma minoria de pessoas hoje no país que ainda não tem. Então, felizmente, isso, em conjunto, né, com a solução do GovBR de autenticação, é o que garante que a gente tem uma frente robusta de identidade no contexto da nossa Digital Public Infrastructure. Fantástico, gracias. Ahora voy a pasar una pregunta que es para Camia y para Marcos. La voy a leer, está en inglés, la voy a leer en inglés. Would it be possible to Camia and Marcos share what's the data consumption strategy for Brazil and India that they have adopted to engage innovation ecosystems and the private sector? So basically that, what's the approach for India to engage with the ecosystem and the private? What's the engagement with Brazil, with the ecosystem and the private sector? Marcos, you can go first. Yeah. Bom, essa questão do engajamento com o setor privado é algo que a gente está começando agora, né? Então, o nosso foco em termos de interoperabilidade inicialmente foi dentro do setor público, e como já mencionado, uma vez que os principais sistemas de governo também são desenvolvidos por empresas governamentais, acabou que esse processo de interoperabilidade inicialmente ele ficou muito in-house, vamos dizer assim, de porta para dentro, como a gente diz. O que obviamente foi muito importante, isso tem um impacto concreto na prestação de serviços públicos, mas a gente sabe que a gente precisa avançar, e por isso que a gente está estudando modelos de como a gente pode engajar o setor privado para utilizar de uma maneira responsável, ética e sempre, né, com total controle do cidadão, não apenas
dados do setor público sendo utilizados, né, por empresas privadas, como eventualmente a gente também tem que criar avenidas para que o governo consiga consumir dados de empresas privadas. Então, existem vários tipos de política pública que se beneficiariam muito, né, se o governo tivesse acesso a dados que hoje estão em posse de empresas privadas. Um exemplo que a gente pensa sempre é o de mobilidade. Na área de mobilidade, se o governo, né, se os órgãos de trânsito tivessem acesso hoje, né, em alguns municípios até já se colocou em lei isso no Brasil, acesso às informações das empresas de ride sharing, né, de mobilidade, isso pode ser muito útil para você, enfim, fazer planejamento viário ou planejamento de horários e disponibilidade de transporte público. E aí acaba dialogando de novo com a discussão do data space, né? Porque o data space seria uma ferramenta que facilitaria o compartilhamento de dados entre todos esses atores, bidirecional, ou seja, entre governo privado, privado privado, governo governo, etc., dentro de setores e cada setor com sua regulação específica, mas sempre garantindo, né, especialmente, né, a titularidade do cidadão, quando a gente falar de dados pessoais, né, o uso ético dos dados e um modelo que traga benefício a todos os envolvidos. Então, é para isso que a gente tem que caminhar, mas com certeza a gente tem muito que avançar. Thank you, Marcos. I think just to add to that, I think the powerful element, I mean, data sharing is not a new idea. The idea of building digital public infrastructure as an approach to data sharing is to say, can we build a public rails that can be used for both public and private innovation? And I think you see that, ethos in Brazil as well. And I think we see it in India as well, where, there's out of the sort of 6.5 billion documents that are all available on DigiLocker. Now, increasingly, there are private issuers of documents that are sort of joining, and there's multiple million sort of API calls of requesters that are private entities that are actually accessing those documents, whether it's a private bank or a private employer that's doing a background check on an individual before hiring them, and so on. So I think on the personal data front, that was sort of the setup to say, can we drive private innovation as well as public innovation, of course, improvement in public service delivery. And I think the in addition to the personal data sharing, there's also been a number of open data efforts, which if you remember the slide, of course, personal data is one track and anonymized data is another track that can also drive private innovation because it drives research, analytics, etc. And so as part of that, I think there's been a lot of efforts at publishing not just open data sets under some efforts that took place in India on the National Data Portal, Open Data Portal, but also open AI models as well that can help drive a lot of private innovation. One example is there was an open AI model called Bhashini, which allowed for real-time language translation. Unfortunately, in India, fortunately or unfortunately, there's a number of languages that are spoken. And so one of the challenges in access to public and private services is the language in which that service is made available to you. So one of the areas that was put out as a digital infrastructure for access to services was, can we build a real-time language translation model? And today that's been layered on top of the payment system to say, can I trigger a payment instruction on a feature phone by speaking in my local language to initiate a payment? So that way you avoid the connectivity or smartphone gaps that you see. And you also avoid the barrier of having apps that are built only in one language like English or in any national language that leaves out minorities. So I think there's a lot of efforts, but I would still say there's a lot further to go. Out of the 6.5 billion documents that are verifiable and made available, I would say 90% of them are still public
institutions that are generating documents. I think, as Marcos said, the private issuance ecosystem hasn't quite taken off in the same way, perhaps because of the same incentive challenges, right? That they're not yet ready to make that data available back to their individuals. But I think this is a movement now we'll see in the next few years with the EU digital wallet regulations coming out. You see sort of a global trend, when the EU writes about something, even if many other countries have been doing it for a while, suddenly the countries that have been doing it wake up and say, oh, we should do it more. So I think you'll see that as a trend kicking off post some of that work. So hopefully we'll see more private innovation and more private adoption of data sharing in a verifiable and trusted manner. Fantástico. Sigo una pregunta ahora de Nilsson que dice, o pregunta, para lograr la interoperabilidad de los datos es importante garantizar la disponibilidad mediante el intercambio de la seguridad y las APIs. Pero en los entornos abiertos, con diferentes actores en diferentes bases de datos y diferentes sistemas de indexación, es una preocupación la semántica y el significado de los datos. ¿Cuáles son los esfuerzos en esta dirección para garantizar semántica y el significado de la data? Bom, eu posso falar, pelo Brasil, nós temos um projeto que é o projeto do Catálogo de Dados Unificado. E esse projeto ele visa exatamente disponibilizar uma ferramenta, inclusive é uma ferramenta open source, que é o SECAN, e essa ferramenta ela vai permitir que eu consiga construir esse catálogo de dados usando o vocabulário DECAT. O vocabulário DECAT ele é um padrão mundial para a construção de portais de dados, e esse vocabulário ele permite exatamente considerações como significado, semântica, é um vocabulário aberto, interoperável, extensível, e a gente espera com esse projeto exatamente facilitar também a interoperabilidade. Por quê? Porque o primeiro passo para eu interoperar é eu saber quais dados estão disponíveis, né? E aí essas informações elas vão aparecer nesse projeto do catálogo de dados que a gente está construindo e espera disponibilizá-lo no decorrer ainda de 2024. Fantástico. Si nadie quiere hacer un follow-up, puedo seguir a la siguiente pregunta. No, muy corto, solo agregar que para este ejemplo de asociaciones público-privadas, yo creo que también cabe muy bien el ejemplo que ponía Marcos de los espacios de datos, ¿no? Espacios de datos, colaboraciones, fideicomisos, trusts, tienen muchos nombres, pero la idea es tener estas parcerías, estas alianzas entre entidades públicas y privadas que tengan un objetivo común. El objetivo común es lo que digamos, determina la existencia de esa colaboración de datos, y ahí se pueden definir en el marco de ese espacio lo que decía Marcos, ¿no? ¿Qué datos vamos a compartir? ¿En qué formato? ¿Cuáles son los usos que le vamos a dar? ¿Quién lo va a poder usar? Etcétera. Entonces, sí existen poco en Latinoamérica, en otras regiones hay más. Un ejemplo que se me viene a mente, perdón, y con esto termino, en la pandemia en Corea se logró compartir la información de todas las farmacias sobre el stock de máscaras que tenían, ¿sí? Porque hubo un momento en que había escasez de máscaras. El gobierno concentró esos datos, los publicó de manera abierta, y desarrolladores de aplicaciones pudieron desarrollar aplicaciones para que los ciudadanos puedan ver dónde habían máscaras. O sea, es algo muy mundano tal vez, pero es ese tipo de colaboraciones que tienen un objetivo, parten de un problema y jalas los datos que necesitas y montas las colaboraciones que se requieren. Sí. Me haces acordar cuando la ciudad de Chicago creó la plataforma de Adoptato Acera para bajar el presupuesto en el limpiado de la nieve en el invierno, y que cada persona que adoptaba 50 metros de sidewalk de acera se ocupaba de limpiarla, y así ahorraron $200 millones. Vamos a una pregunta para Marcos, que dice, Marcos, ¿podrías contextualizar cómo esta colaboración entre lo público y lo privado podría aplicarse especialmente al área de la salud, como el SUS como protagonista? Asumo que SUS, esto es un slang de algún sistema que tienen. Marcos. Sistema Único de Saúde. Awesome.
Bom, e o sistema, apesar do nome único, ele é único, mas ele tem muitos participantes, digamos assim. E é exatamente por isso que ele é muito complexo. Assim, eu não posso dizer, né, do caso concreto, mas eu acho que a gente pode pegar exemplos de outros países, né? Então, quando a gente fala de saúde, o exemplo da Estônia é sempre um exemplo muito interessante, porque eles conseguiram implementar, né, um Electronic Health Record, né, um registro de saúde totalmente digital. E eu acho que o importante do modelo da Estônia é esse foco no empoderamento do cidadão. Então, por exemplo, se um médico receita um remédio, né, essa receita, ele não faz essa receita de papel, essa receita vai direto para o registro digital. Só que aí, quando eu vou na farmácia e eu preciso daquele remédio, né, para a farmácia acessar a receita, ela tem que ter a minha autorização para que ela consiga acessar aquele elemento, e ela só consegue acessar a receita, ela não consegue ver todo o meu registro de saúde. Então, eu entendo que o governo, e aí, no caso, obviamente, o Ministério da Saúde, que é o responsável pelo SUS, mas em parceria com outros atores, como nós mesmos da Secretaria de Governo Digital, o que ele precisa fazer é criar as condições, né, para o desenvolvimento de uma solução como essa. Ele, obviamente, vai participar de alguma maneira, principalmente da definição dos padrões, né, e cai de novo com o que o Arthur acabou de dizer, né, que o modelo de data space de você definir, né, o que você vai compartilhar, como você vai compartilhar, qual vai ser a sustentação econômica do modelo, né, quem paga por o quê, né, e isso funcionou muito bem. Para a gente pegar um outro exemplo, né, que é um exemplo talvez mais simples em termos do caso, mas muito complexo em termos do volume de transações, é o que foi feito no Pix para pagamentos. Então, o que foi feito no Pix é que o Banco Central construiu um modelo, chamou os atores para a mesa, que são os bancos, as instituições financeiras, criaram ali uma parceria muito clara, né? Definiram todos os aspectos de segurança que, como vocês podem imaginar, são exigentíssimos quando a gente fala de uma infraestrutura de pagamentos, e com essa concertação de atores, se conseguiu chegar a um modelo que envolve, né, governo e setor privado em prol de um bem público. Então, eu acredito que se isso foi feito com pagamentos, isso pode ser feito com saúde também. É lógico que é outra complexidade, eu não diria que é mais ou menos complexa, é uma complexidade diferente, né? Mas o grande desafio é muito mais, a meu ver, e ainda mais hoje em dia, um desafio de governança, né? De você conseguir articular todos os atores e principalmente definir muito bem, né, qual vai ser o papel de cada um, como vai ser a sustentação financeira desse modelo, como que a gente garante os direitos dos cidadãos, né? E você evita abusos. E você tem que chegar num meio termo que o papel do governo como mediador desse processo é fundamental. Então, é difícil, mas é possível. Fantástico. O Ciro, acho que o Ciro quer complementar a resposta. Ciro, no vi la mano, perdón. Daniel, graças. Acho que é importante também, Marcos, a gente citar de que as coisas já estão em curso no Brasil. Hoje o Ministério da Saúde, em colaboração com todas as organizações que fazem parte do SUS, já tem a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é a RNDS, uma infraestrutura para a troca de dados em saúde em todo o país. Lembrando que o país, no nosso caso, a gente está falando de 27 unidades da federação, 27 estados, 5.570 municípios. E já é possível, através da combinação da Rede Nacional de Dados de Saúde com o aplicativo Meu SUS Digital. O SUS é o sistema de saúde pública brasileiro, pública e gratuito. Hoje a gente já tem algumas soluções funcionando, integrando com o setor privado, inclusive. Por exemplo, hoje quando você faz, ou pelo menos durante a pandemia,
quando você fazia exames de verificação de contaminação pelo Covid, seja no laboratório privado, seja no laboratório público, isso já convergia de imediato para uma rede de troca de informações e já estava disponível para o cidadão através de um aplicativo único, que era, na época, o ConectSUS, hoje em dia, Meu SUS Digital. E é possível também em alguns outros exemplos, no programa da farmácia popular, onde você consegue fazer aquisição de equipamentos com subsídio governamental. Hoje, o cidadão já tem a informação para efeito de transparência se o CPF, se a identificação dele está sendo utilizada para receber algum tipo de medicação, algum tipo de subsídio, trazendo assim uma espécie de controle social contra a fraude em programas de governo. Então, percebam que eu acho que é importante visualizar, não só que já temos algumas soluções em curso no Brasil nesse sentido de compartilhamento de dados, apesar de muitas discussões e muitos debates, porque, como disse o Marcos, é uma complexidade bem específica o compartilhamento de dados em saúde, mas a gente já fez alguns avanços nos últimos anos na estrutura brasileira, mesmo com toda essa complexidade de atores que participam do Sistema Único de Saúde. Então, as coisas estão evoluindo e concordo com o Marcos quando ele diz que a gente precisa avançar na governança para poder entregar mais valor ainda a partir de algumas soluções que tecnicamente já estão desenhadas. Agora a gente precisa fazer, de fato, um trabalho de governança para que elas avancem um pouco mais. Fantástico. Bueno, soy consciente del tiempo y la agenda de todos. Quiero agradecerles a todos y a todas por haber estado durante 1 hora y media en esta gran charla. Agradecerle a Camia, a Arturo, a Marco y a Ciro por llevarnos de paseo en este mundo de las infraestructuras públicas digitales. Para cerrar, me gustaría darle la palabra a Arturo del BID y darle el cierre a Arturo en cuanto a lo que esperan ustedes para la región, y con eso cerramos y le agradecemos a todos. Esto está siendo grabado y lo subiremos al canal de YouTube de CDPI para que lo puedan seguir. Y Arturo. Y muchas gracias, Dan. Muy corto también, consciente del tiempo de todos. La oferta, el business case, la propuesta de valor de las plataformas de infraestructura pública digital es bastante atractiva, ¿sí? Sin embargo, requieren de un modelo de implementación que no solamente se trata de bajarse un sistema o un software y instalarlo. Entonces, eso es algo que sí quisiera que creo que es un mensaje que hemos repetido todos. Tanto la propuesta de valor como la necesidad de un modelo. Aprovecho para responder la última pregunta que quedaba ahí. Estamos apoyando a los países de la región desde estrategias de datos a un nivel alto hasta gobernanza de datos a nivel institucional y plataformas como las que se han comentado ahora, y felicito al gobierno de Brasil por Conecta.gov.br. Marcos y Ciro, es un proyecto muy potente, porque como dije, el valor de los datos no va a ser realizado sino hasta que se use. Y este tipo de plataformas lo que hace es facilitar el uso, el intercambio de los datos. Entonces, estamos muy dispuestos a apoyar a los gobiernos en este campo, en este reto. Y yo lo dejaría ahí. Agradezco mucho el espacio, Dan, Camia. Felicitaciones de nuevo al gobierno de Brasil por los esfuerzos que han hecho. Yo creo que hoy por hoy lideran este tipo de esfuerzos en materia de infraestructura pública digital en la región, y ojalá podamos compartir lo que ellos hacen con otros países a través de eventos como este. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y les agradecemos por estar.